31, versículos sobre tempestade. A palavra tempestade está associada à ideia de transtorno, dificuldades, tribulação, alteração repentina ou drástica. Mas aqueles que andam com Deus no controle de sua vida nada temem. Vem comigo ler e ouvir versículos. Tempestade na Bíblia. 1. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Jonas 1:4. 2. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8:23-27. 3. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Atos dos Apóstolos 27:18-20. 4. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Salmos 107:28-30. 5. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias 17:7. 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. 7. O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali Roma, nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória a tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 4:5-6. 8. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios 10:25. 9. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talos sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Oséias 8:7. 10. Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas 1:12. 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rasgou ao meio os grávidas de Gileade a fim de ampliar as suas fronteiras, porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumiram as suas fortalezas em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. Amós 1:13-14. 12. Vejam, a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Jeremias 20:13-19. 13. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Êxodo 9:24. 14. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Salmos 83:14-17. 15. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. 16. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Isaías 25, 4 a 5. 17. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Naum 3. 18. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e, ao seu redor, uma violenta tempestade. Salmos 53. 19. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Provérbios 28, 3. 20. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Oséias 13, 3. 21. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Salmos 107, 29 a 30. 22. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Mateus 8 e 24. 23. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Mateus 16, 3. 24. Ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Jó 9, 17. 25. Pavores vêm sobre ele como uma enchente, de noite a tempestade o leva de roldão. Jó 27, 20. 26. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Salmos 55, 6 a 8. 27. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Isaías 32, 2. 28. Vejam, a tempestade do Senhor. Sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Jeremias 30, 23. 29. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão. Avançando como uma tempestade, você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Ezequiel 38, 9 a 10. 30. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Hebreus 12, 18 a 19. 31. Assim diz o Senhor, vejam. A desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Jeremias 25, 32. Não deixe de se inscrever no canal, para receber a bênção de Deus toda semana com força, poder e graça para encher tua vida. Vem comigo e se relacionar com Deus, fazendo parte do canal que cresce, diariamente para a honra e graça do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10 e 27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz e vitória.